Magnésio, o supermineral, muito além do que você imagina. Estudar sobre o magnésio é adentrar no mundo desconhecido. Nosso conhecimento é tão limitado que tenho quase certeza que você não sabe que ele está no centro da molécula da clorofila, ou seja, sem ele não existiria fotossíntese, a base da vida humana na Terra. E o que ele faz no nosso corpo? Muita coisa. Vem comigo e vamos entender. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Sofia Golfeto. Hoje é segunda-feira, dia 19 de agosto de 2024, e estou fazendo a introdução do nosso ao vivo de amanhã com a farmacêutica Elaine Gonçalves. Nosso tema será sobre o magnésio. E na semana passada eu conversei com vocês a semana toda sobre o intestino, que é um órgão fundamental na manutenção da nossa saúde plena. Então, eu estou dedicando essa semana também para falar sobre a nossa saúde. E isso, não por coincidência, porque esses ao vivo já estavam, planejados, marcados, né? Mas eu vou trazer para vocês, antes de falar sobre o magnésio, uma, uma informação, um alerta, uma maneira de fazer, talvez você começar a conectar as coisas aí para além do que normalmente você está acostumado. Vocês sabem que nós estamos em ano de eleição lá na terra do tio Sam. E muitas pessoas não perceberam que nos últimos anos, já há um bom tempo, mas especificamente de uns 5 anos para cá, que ficou bem evidente isso, quando existe esse período por lá, acontece de 4 em 4 anos, coisas estranhas acontecem, né, que envolvem aí todo o mundo. E não diferente está acontecendo agora também. Talvez você já tenha ouvido falar de um negócio que estão colocando aí nas mídias, divulgando, que é muito parecido com uma situação que nós vivemos aí há 4 anos, 5 anos, ai, não, nem tudo isso, certo? Isso, pessoal, não é por acaso, tá? Essas coisas todas acontecem porque existe uma, um grupo, né, que faz todo um trabalho na humanidade para poder manter domínio, poder, controle, enfim. E se você conhece a história, a verdadeira história, obviamente, não essa que é contada nas mídias, na TV, não sei lá eu aonde, não é? Se você tem boas fontes de informação, você já está ligado que isso tudo acontece, só que não, sabe? São coisas que vêm como uma forma de nos colocar muito medo, medo, porque o medo faz parte da maneira como isso tudo aí nos controla, né? Uma das grandes vulnerabilidades do ser humano é o medo. E por que que o medo realmente nos apavora? Porque, no fundo, nós não estamos ancorados numa verdadeira fé, nós não estamos levando em conta princípios básicos que são colocados para nós, de que sem a fé, sem nós termos as nossas bases, né, os nossos alicerces formados em cima de uma rocha, a gente passa a duvidar de tudo, ter medo de tudo, duvidar de nós mesmos, duvidar do próximo. E é uma das formas de se implantar conceitos que querem que as pessoas aceitem sem, é, sem questionar, é feito através de uma prática chamada programação preditiva. Então, se você olha para o passado, você vai ver que já há algum tempo, vamos falar de um passado recente, vem saindo notícias a respeito de várias coisas que podem acontecer novamente no planeta, relacionado a algum tipo de enfermidade, né? E agora as coisas estão se repetindo.
Mas, se você sabe o que foi que aconteceu ali neste passado recente, você já está preparado para o que está sendo feito para este momento agora que nós estamos vivendo. E com o conhecimento e o entendimento do que é isso, você não se deixa enganar, você não vai cair em esparrelas. Eu sempre indico para vocês aqui e volto a indicar, inclusive eu vou deixar aqui na descrição o canal do Daniel Lopes. Ali você consegue entender muito melhor e muito melhor explicado do que eu, né, porque é a especialidade dele, sobre essas formas de mexer com a nossa mente, lembrando que a nossa mente mente, né, porque o que nós podemos obter não é o que nossos olhos enxergam, os nossos ouvidos ouvem, não é através dos nossos cinco sentidos, mas ali no canal dele você consegue entender muito bem isso. E na live de sexta-feira, dia 16, ao meio-dia, que ele faz no canal, muita coisa ele explicou. Eu acho interessante vocês assistirem, assim como eu vou deixar outros links aqui na descrição. Então, cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa fé, cuidar da nossa mente, cuidar do nosso processo de despertar, do nosso autoconhecimento, despertar até verdadeiramente para quem nós somos, para depois a gente conseguir, né, ir compreendendo outras coisas que acontecem, é fundamental para que nós nos não é nem que nós nos protejamos, mas para que a gente esteja muito sólido e muito consciente do que nós estamos fazendo na nossa vida. Me desculpem essa fala meio estranha assim, num vídeo para falar do magnésio, e também esse jeito de falar, mas vocês entendem o porquê que é que isso é necessário, né? Ser feito dessa maneira, sem falar escancaradamente assim o que eu verdadeiramente quero. Mas vamos lá. Então, nós vamos falar hoje sobre o magnésio, inclusive eu trouxe informações baseadas em pesquisas feitas com conteúdo do Dr. Ítalo Rachid e do Dr. Laí Ribeiro. Estou deixando aqui os links na descrição para vocês poderem pesquisar também. E o Dr. Ítalo Rachid foi o médico com o qual eu me aprofundei um pouco sobre o nosso ciclo circadiano. Não sei se vocês lembram, mas em 2022 eu coloquei alguns vídeos falando sobre isso. Ele é um médico que trabalha com longevidade, ele é especializado em hormônios e é um conteúdo muito interessante para vocês conhecerem e pesquisarem. Então, vamos nós. Ah, e aproveita, se você gosta de temas assim, pode deixar o seu like, fazer o seu comentário, não é? E compartilhar esse vídeo, caso você entenda que ele possa ajudar na vida de outras pessoas. Então, vamos aqui fazer um apanhado geral, antes de entrar especificamente no magnésio. Vocês sabem que a nossa alimentação, ela fornece todos os nutrientes que nós precisamos para que nós tenhamos uma saúde plena. Ocorre que alimentar e nutrir são coisas diferentes. Então, através da nossa alimentação, nós deveríamos nutrir o nosso corpo com tudo que nós precisamos para ele funcionar bem, mas a nossa alimentação está muito modificada, então nós estamos alimentando, mas não estamos nutrindo o nosso corpo, por conta das escolhas dos alimentos que nós fazemos e ingerimos. Por isso, alimentar é diferente de nutrir. Através da nossa alimentação, nós recebemos proteínas, lipídios, carboidratos, água, vitaminas e minerais. Tudo isso deve vir através da nossa alimentação. E tudo isso, tirando a água, nós classificamos em macro e micro nutrientes. O que são os macronutrientes? São aqueles nutrientes que têm as moléculas muito grandes e que precisam ser digeridas pelo nosso tubo digestivo, em especial no nosso intestino, se transformando em moléculas bem pequenininhas para que a parede do nosso intestino possa absorvê-las. Então, aí nós temos os carboidratos, os lipídios e as proteínas. Lembrando que lipídio é a mesma coisa que gordura.
Então, e que gordura, sim, é fundamental e essencial para a manutenção da nossa saúde, porque junto com ela vem uma série de minerais e vitaminas que você não encontra em alimentos que não possuem a gordura. Só que aí nós estamos falando da gordura correta e não desse monte de porcaria que nós comemos por aí. Mas isso já é outra história. Então, esses macronutrientes estão em alimentos, né, que nós precisamos comer em maior quantidade, porque eles, além de serem fonte de energia para o nosso organismo, eles também são os tijolinhos que vão construir outras coisas dentro do nosso corpo, como, por exemplo, os aminoácidos, que são os tijolinhos que constroem a nossa proteína e que vem de origem dos alimentos fontes de proteína, normalmente de alimento de origem animal. Já os micronutrientes são substâncias constituídas por moléculas menores que não precisam ser processadas dessa forma pelo nosso corpo. Eles são as vitaminas e os minerais, e eles estão incluídos aonde estão esses macronutrientes. Então, nós temos aí o sódio, o ferro, o cálcio, o potássio, o magnésio, o selênio, nossa, um monte, vários. E também as vitaminas, as vitaminas do complexo B, a vitamina C, que são hidrossolúveis, portanto, nós perdemos numa maior quantidade no nosso dia a dia, e nós temos as vitaminas ADEC, que são lipossolúveis, que estão, portanto, presentes em alimentos que têm gordura. Daí a importância, sim, de nós consumirmos alimentos com gordura. Tanto é que o Dr. Laí Ribeiro fala, nesse link aqui que eu estou colocando, que quando nós éramos primitivos e nós, tipo, né, ia caçar, depois da caça, era tirado todas as vísceras e era largado a carcaça com a carne para outros animais, porque o que é importante para nós estava nas vísceras e não na carne magra, que é o que hoje a maior parte das pessoas se preocupam em comer. Mas isso também já é uma outra história. Agora nós vamos falar dos minerais, portanto, dos micronutrientes. Eles também se dividem em macro e microminerais, só que não pelo tamanho de sua molécula, mas sim pela quantidade de ingestão diária que nós precisamos ter deles para que nós possamos ter a quantidade necessária para o nosso corpo trabalhar. Então, vamos lá. Os macrominerais, nós precisamos ingerir quantidades diárias que superem 100 miligramas. Quem são esses macrominerais? São 7. São cálcio, fósforo, sódio, potássio, cloro, magnésio e enxofre. E aí nós temos os microminerais, que nós precisamos ingerir uma quantidade abaixo de 100 miligramas, e entre eles nós temos o ferro, o cobre, o zinco, o manganês, o iodo, o selênio, o flúor e tantos outros. Mas hoje nós vamos conhecer mais especificamente sobre o magnésio, que é considerado um supermineral. Ele é o quarto mineral mais abundante no nosso corpo e ele é encontrado na terra, na água, nas plantas, nos animais, no mar. Ele é encontrado no mar, né? Perdão, nas plantas e nos animais. E como eu falei lá na abertura, no centro da molécula da clorofila, nós temos a presença do magnésio. Portanto, se ele não existisse, se ele não estivesse nas plantas e tudo, nós também não existiríamos, porque nós dependemos do processo da fotossíntese, né, para que as plantas estejam aí, nós possamos nos alimentar delas. Lembrando sempre de agradecer muito sobre essa natureza maravilhosa que está aí para nos proteger, ela nos fornece tudo que nós precisamos. Cerca de 60% do magnésio que nós temos no nosso corpo estão dentro dos nossos ossos, e os outros 40% em vários outros tipos de tecido, como nos músculos, nos tecidos moles e fluidos, e inclusive no sangue. Cada célula do nosso corpo tem o mineral magnésio dentro dela e precisa dele para funcionar, pessoal. Então, é um processo, é um mineral bastante importante na manutenção da nossa saúde. Ele é vital para os nossos ossos, para os nossos músculos, para os processos
aqui dentro do nosso cérebro, para o coração, para o nosso sistema nervoso como um todo, e ele está envolvido em mais de 600 reações enzimáticas, incluindo o nosso metabolismo energético, síntese de proteínas e dos ácidos graxos, que é o subproduto dos lipídios lá, né, do processamento das gorduras dentro do nosso corpo. E um detalhe importante é que o magnésio, ele tem como abaixar a pressão. Inclusive, também o Dr. Lai Ribeiro explica isso nesse link que eu deixei para vocês, ok? Muitas vezes você está com um processo é, de hipertensão simplesmente porque você está com uma baixa ingestão de um magnésio específico que atua neste controle. E nós temos aí uma estimativa de que 30% dos adultos são deficientes nesse mineral. As fontes alimentares do magnésio são as folhas verdes, em especial o espinafre, os peixes, as nozes, os legumes, frutas, sementes, grãos integrais e o cacau. Aí você fala, nossa, que legal, né? Eu como bastante chocolate, eu como bastante bolo, bastante doce que tem chocolate, só que não é porque precisa ser, em primeiro lugar, um chocolate de alta qualidade, não esses que são oferecidos nessas coisas todas que nós consumimos em confeitarias, em lojas de doces que a gente compra no mercado, no mercadinho da esquina, não, né? Tem que ser um chocolate de qualidade. E ele tem que ter, no mínimo, 70%, 75% de composição do cacau na sua receita. Então, não é qualquer chocolate. E também não é para você comer o tablete inteiro, né? 2 pedacinhos por dia, dependendo do tamanho do tablete, né? Já é suficiente para você conseguir uma boa quantidade de magnésio. O problema que nós temos com relação à ingestão do magnésio são três. Primeiro, pelas nossas escolhas alimentares. Segundo, porque, como eu já falei em outros vídeos, os nossos solos no mundo todo estão muito desgastados e, normalmente, o produtor acaba não trabalhando aquela terra de forma adequada para que realmente ela contenha todos os minerais que são necessários e tal. E também por conta de que aqui no Brasil nós não temos vulcões, ou pelo menos não temos vulcões ativos, né? E um dos maiores produtores de magnésio no planeta Terra é a erupção vulcânica. Então, nós não temos o nosso solo rico nesse mineral por conta de que nós não temos vulcões, ou seja, leva-se à conclusão que praticamente todas as pessoas no Brasil precisem de alguma suplementação do magnésio. E aí que a Elaine vai nos ajudar a entender, porque existem vários tipos de magnésio diferentes, cada um deles atua num determinado local no nosso corpo, atua de uma forma diferente. Para vocês poderem só ter uma noção, nós temos o magnésio trionato que atua no cérebro, o magnésio de malato que atua no coração, o magnésio glicina que atua no osso, e nós temos aí um famoso conhecido cloreto de magnésio, que eu acho que, se eu não me engano, ele é conhecido como sal amargo também, porque a gente pensa num trem ruim, aquilo lá é ruim demais, né, de tomar. Por outro lado, ele tem um preço bastante baixo, portanto, ele é acessível à maior parte das pessoas, né, e você tem lá a forma correta de tomar, você tem que diluir, tomar um copinho de manhã, mas é ruim demais. Claro, ele é um magnésio que vai ajudar em todos os processos, vai, mas se você tem condições de fazer a suplementação adequada, o mais interessante é que você manipule aquele tipo de magnésio que você precisa. E como que você vai saber qual magnésio você precisa? Indo no médico, fazendo os exames de sangue, fazendo o seu check-up e tal, é o que eu costumo fazer. Aí eu pego todos os resultados, ouço tudo que o médico tem para falar e tal, e como, obviamente, eu tenho um conhecimento por conta da minha profissão de nutricionista, e também porque eu estudo muito, eu analiso tudo aquilo em colaboração com a Adriana Prado, que atua na área de nutrição até hoje, eu já não atuo mais, e com a Elaine também,
E aí, então, nós desenvolvemos as fórmulas adequadas para eu fazer o uso, tá? Então, não é sair por aí tomando qualquer coisa, achando, né? Não é assim que funciona, tá, pessoal? Mas, enfim. E aí é legal, porque nesse link que vocês vão ver aqui do Dr. Laí Ribeiro, ele fala do famoso quarteto, né? Vitamina K2, magnésio, vitamina D3 e o cálcio, que são fundamentais para que você possa realmente cuidar dos seus ossos. Não adianta você tomar cálcio se você não estiver tomando também a vitamina D3, o magnésio e a K2. Lembrando que eu achei até bem interessante, porque ele brinca que o K2 ele é o GPS do cálcio. Não adianta você tomar cálcio se não tiver a proporção adequada de K2, de magnésio e vitamina D3 dentro daquela fórmula, porque se você toma só o cálcio, ou mesmo se você vê lá nessas formulações, né, que você compra aí em qualquer lugar, já pronto e tal, não tiver a quantidade adequada de K2 lá e de tudo isso, não adianta, você está sendo enganado, você está gastando dinheiro e não está colocando esse cálcio no lugar certo que ele tem que ir, que é o osso. Então, o K2 é o GPS do cálcio. Ele vai levar o cálcio até o seu osso. Porque quando você toma aleatoriamente, sabe aonde o seu cálcio que você está ingerindo está indo parar? A grande maioria nas suas artérias. E aí você desenvolve algum tipo de entupimento de artéria, e aí o médico vai falar para você que você tem que controlar o seu colesterol, quando na verdade o problema não é o colesterol, o problema é outro. O colesterol está lá para ajudar, né? Essa é uma das formas de se formar placas dentro das nossas artérias. Por isso que é um mundo muito complexo, né? O funcionamento da máquina humana é uma coisa muito linda e que você precisa buscar informação para você cuidar adequadamente de si, para você não ficar jogando dinheiro fora, para você não entrar em desespero com coisas que são lançadas aí muitas vezes na internet, né? Ou modinha, esses influencers aí, é porque eu estou tomando isso, é porque eu estou tomando aquilo. Gente, nós temos que saber o que realmente vale, o que é bom para nós. E se aquele suplemento, ele está com a composição adequada, proporcionalmente entre os seus ingredientes, os seus insumos, que realmente vão fazer efeito no seu corpo. Então, nós precisamos estar muito atentos. Por isso que eu falo para vocês que o conhecimento e o entendimento e essa vontade de buscar o conhecimento, de você realmente estar acordado para a importância de você não se deixar levar pelo que os outros falam, não se deixar levar pelas modas, é fundamental para que você tenha uma vida de qualidade em todas as áreas da vida, como eu falo muito aqui nesse canal. Então, amanhã nós vamos conversar com a Elaine, ela vai trazer muito mais informação para nós, vai falar especificamente sobre cada um desses magnésios, como que nós podemos suplementá-los, né? E eu quero deixar aqui uma informação para vocês. No dia 4 de julho de 2022, faleceu um médico chamado Dr. Arnaldo Veloso, e ele era considerado o maior especialista sobre o magnésio no mundo. Ele estava ativo, ele levou uma vida muito, muito linda, ele se cuidava, né, da forma correta, era um estudioso, e o doutor Laí Ribeiro, inclusive, vê no doutor Arnoldo um mentor, né? Então, é interessante, porque para mim o doutor Laí Ribeiro é um mentor, tanto na parte de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, quanto de saúde, de medicina, mas ele também tem os mentores dele, obviamente, e esse doutor Arnaldo Veloso era um deles, então, se vocês tiverem interesse, pode pesquisar, que tem muito conteúdo sobre ele na internet, ok? Aqui desse lado eu já vou deixar o link da live para vocês, para quem já quiser acionar o sininho da notificação, e desse lado aqui eu vou colocar a playlist com as lives da Adriana, e eu resolvi incluir nessa playlist também as lives com a Elaine Gonçalves, a farmacêutica, porque os assuntos se complementam, e nessa playlist vocês encontram também todos os vídeos que eu faço de introdução dessas lives e vídeos que complementam informações que nós passamos na live. Então, é uma
uma playlist totalmente voltada para a saúde e para o seu entendimento de como cuidar bem de você. E se você gosta de temas assim e não é inscrito, pode aproveitar, se inscrever aqui no canal. Eu estou com quase 4.000 seguidores, pessoal. Se eu não me engano, faltam 70 inscritos para chegar no número redondo de 4.000. E eu vou ficar muito feliz quando isso acontecer. A cada 1.000 que eu conquisto, eu comemoro, porque é de pouquinho em pouquinho que nós vamos conquistando o coração das pessoas quando nós falamos a verdade, quando nós trazemos esse entendimento de que nós precisamos ampliar a nossa mente, abrir o nosso coração para entender que depende de cada um de nós realmente transformar esse mundo num lugar melhor. Se nós nos deixarmos levar pela massa, nós estamos indo cada vez mais para um buraco sem fundo. Aqui na descrição eu tenho links de produtos que eu sou afiliada, tenho meu e-mail para sessões de aconselhamento, uma série de informações, e a nossa mensagem de hoje é: sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Eu desejo para vocês uma excelente semana. Aguardo todos vocês na live com a Elaine amanhã. Espero que vocês fiquem mais um pouquinho comigo aqui. Eu sou Sofia Golfeto. Muita paz dentro da verdadeira luz. Namastê e aquele beijo para você. Tchau, pessoal. Espero vocês na live, tá? Beijinho.